Bem, então antes de iniciar essa aula eu gostaria de falar um pouco sobre essa metodologia de ensino que vai ser aplicada agora. Essa videoaula tem por objetivo estabelecer a metodologia da sala de aula invertida, que é aquela na qual o aluno absorve o conteúdo em casa e em sala de aula ou ele exercita, ou debate, ou complementa aquilo que ele aprendeu vendo a videoaula ou estudando pelo seu livro. Então, essa metodologia tende a diminuir, ela tem por objetivo, na verdade, diminuir o efeito passivo do aluno em sala de aula. Então, o aluno muitas vezes chega na sala de aula convencional sem saber absolutamente nada do assunto, absorve o assunto ao longo da aula e se encarrega de resolver os exercícios em casa. Nessa metodologia, o aluno não tem como tirar as dúvidas com o professor. A sala de aula invertida faz com que o aluno aprenda o conteúdo em sala e debata o exercício em sala. E aí sim ele terá a possibilidade de tirar suas maiores dúvidas. Então, dito isso, a nossa aula de hoje será ainda no tema de terraplenagem, máquinas e equipamentos, sobre a estimativa do custo horário dos equipamentos de terraplenagem. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de tornar os senhores que estão assistindo, os senhores e as senhoras que estão assistindo, um pouco mais ativos nessa videoaula. Gostaria de fazer com que os senhores imaginassem, pedir que os senhores imaginassem aí, pegassem uma folha de papel, uma caneta, se for o caso até dar um pause aí no vídeo, e imaginar quais seriam os custos mensais que se tem com o seu automóvel em casa, seja o seu, do seu pai, da sua mãe, de conhecido. Que tipo de custos se tem com um automóvel? Não vou pedir o custo horário, como a gente vai estudar aqui, mas o custo mensal já é mais fácil de ser analisado. Então eu vou dar um tempo aí, espero que os senhores anotem aí antes de iniciar a aula propriamente dita. Bem, então eu agradeço aos que gastaram um pouquinho de tempo aí e tentaram fazer numa folha de papel os custos mensais do automóvel. Eu acredito que a aula vai ser bem mais produtiva. Então, inicialmente, o primeiro custo que nos vem na cabeça é o custo de combustível, ainda mais com a crescente alta do valor, com a recorrente alta no valor do combustível. Mas fora esses gastos, existem muitos outros gastos que, embora muitas vezes não sejam mensais, mas que se nós nos planejarmos, esse gasto poderia ser dividido mensalmente, feito uma reserva, e quando chegasse o momento de realizar aquele gasto, você estaria com o dinheiro separado. Então, quais seriam esses gastos? De antemão, a gente tem o quê? A gente vem pensando no custo de combustível, como eu já falei, o custo do seguro do carro. O seguro do carro a gente tem que pagar uma vez por ano, então se você dividir ele em 12 parcelas, você vai ter o custo mensal daquele seguro. Tem o custo, por exemplo, do IPVA e do DPVAT, que seria o seguro obrigatório. Então já são mais dois custos aí que a gente poderia dividir por 12 meses para pagar quando fosse o caso. Tem o custo da revisão. O carro ele passa por revisão ali de 1 a 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses ou de ano em ano, dependendo do quanto você utilize o carro. Aí na revisão, fora da revisão, tem o custo de óleo, que muitas vezes vai fora da revisão, óleo e filtro, seja o filtro de combustível, o filtro de óleo. Tem outros gastos, por exemplo, como troca de pneus, de tantos em tantos mil, de 30 em 30 ou 40 em 40 mil quilômetros, você tem que fazer a substituição dos seus pneus. E tem um custo que ele é bem menos evidente para a gente. Na verdade tem dois custos que não ficam tão evidentes, que seria o custo da depreciação e o custo de oportunidade. O custo da depreciação, a partir do momento que você tira o seu carro da loja, você já sabe que o seu carro vai estar perdendo valor. Então, ao longo do tempo, você está fazendo aquele gasto, por mais que não saia do seu bolso, mas o seu carro está perdendo valor. Você já gastou aquele valor e quando você for vender o seu carro, ele está valendo bem menos. Então, se você dividir a diferença de preço aí do seu carro, se você comprou por 50 e vendeu por 30 mil e você passou 20 meses com o carro, então o seu carro teve um custo de depreciação de R$1.000 por mês. E fora isso, tem o custo de oportunidade, que seria o custo que você deixou de estar investindo aquele dinheiro. Se eu tivesse pegado aqueles 50 mil investindo em qualquer outra coisa,
eu estaria lucrando um dinheiro. Então, feito isso, eu vou falar, a gente vai tratar agora do porquê do custo, por que calcular o custo unitário dos equipamentos de terraplenagem. Qual que é a importância de se calcular o custo horário de equipamentos de terraplenagem? Esse custo ele nos possibilita calcular o custo unitário de execução de um serviço de terraplenagem. E esse, por sua vez, nos possibilita analisar a viabilidade econômica de uma determinada obra ou empreendimento de engenharia. O custo unitário de serviço também faz com que a gente possa orçar uma determinada obra ou empreendimento. Os custos horários dos equipamentos de terraplenagem, eles são estimativos. Por quê? Porque depende muito da condição de trabalho, depende muito do operador, da experiência de quem está operando ali o equipamento e de diversos parâmetros. Então, eles são calculados a partir de dados estatísticos que foram analisados ao longo dos tempos, né? Esse custo horário dos equipamentos de terraplenagem ele tem uma grande importância também na tomada de decisão sobre qual equipamento eu vou utilizar para realizar o meu serviço, uma vez que tem vários equipamentos para realizar o mesmo tipo de serviço de terraplenagem. Por exemplo, a escavação, carga e transporte é um serviço que eu posso executar tanto com escavadeira, com carregadeira, com motoscraper. Como que eu vou definir qual equipamento eu vou usar? Vai depender muito das condições do meu serviço, a topografia da região, o tipo de solo, a característica daquele serviço em si, e outros fatores que influenciam é o custo do meu equipamento e a produção dele. Então, de acordo com o custo horário dele e o quanto ele me pode produzir, eu vou tomar a decisão de qual equipamento eu vou utilizar. Isso vai muito da experiência de quem está fazendo ali o planejamento da obra ou orçando a obra. As condições de operação do meu equipamento de terraplenagem vão influenciar diretamente na sua produção e na sua vida útil. É natural de se imaginar que numa condição de trabalho mais severa, o equipamento vai produzir menos e vai ter uma vida útil menor. Então, quais que são as categorias de operação? Tem a categoria leve, a categoria média e a categoria pesada. Então, quanto mais fácil for de manusear o meu material e quanto mais fácil for de transportá-lo, mais leve vai ser a minha categoria, mais simples, mais moderada vai ser minha condição de operação. E o que influencia nessa condição de operação? São dois fatores principais. É o tipo de solo que você está trabalhando. Quanto mais fácil for de se trabalhar com aquele determinado solo, for um solo mais solto, um solo mais leve, for uma areia, então mais simples vai ser de se trabalhar com aquele material. Agora, se eu já tenho pedregulho, se eu já tenho rocha, então vai ser uma condição de trabalho mais severa. Da mesma forma que a condição de rolamento, ou seja, a condição de deslocamento do meu equipamento, vai influenciar diretamente nas condições de operação. Então, se eu tenho um terreno mais firme, se eu tenho um terreno mais plano, eu tenho uma condição de operação mais leve. De forma contrária, se eu tiver um terreno mais úmido, com lama, ou mais subidas e descidas, eu vou ter uma condição mais severa. Então, na condição leve, a gente tem o que? A gente tem uma camada de solo mais superficial, então você vai estar trabalhando ali numa camada mais de cima do solo, uma camada mais solta, né? Os materiais têm baixa densidade, uma argila com baixo teor de umidade, material retirado de pilha, operação da lâmina, então meu trator de esteira trabalhando com aterro solto, ou empurrando motoscrapers, espalhando e nivelando material. Essa é uma condição leve de trabalho, então ele não está sendo forçado demais o equipamento. Da mesma forma que no transporte, você tem o apoio total da sapata sobre o solo, você tem superfície firme, sem material solto, você tem superfície conservada por motonivelador, ou seja, uma condição de deslocamento favorável à operação do seu equipamento. Então essa seria uma condição leve de operação. Uma condição média já seria uma argila mais arenosa, então um material mais firme, mais difícil de escavar. Uma argila com alguma umidade, então ele já oferece uma resistência maior à operação do equipamento, à escavação. Então, solos com areia e cascalho, produção de aterro, carregamento em rocha fragmentada e outras situações que vocês podem acompanhar aqui. O próprio desmatamento em si. O transporte já com a distância mais irregulares, hora longa, hora curta, com subidas e descidas constantes,
com resistência ao rolamento e pouca patinagem sobre o material rodante. Já na condição mais pesada, então eu já tenho tanto um solo mais difícil de se trabalhar, quanto um terreno mais difícil de se transportar. Então, quanto ao solo, então a gente tem presença frequente de pedras e afloramento de rocha, cascalho grosso, escarificação pesada em rocha, então você já tem a necessidade de escarificar aquele material para você depois fazer a escavação propriamente dita. Trabalho em pedreira, carregamento contínuo de cisto, argiloso, entre outras situações que vocês podem acompanhar aqui na escavação e na carga. Já o transporte, o deslocamento ele é contínuo em terreno rochoso, piso úmido, irregular, frequentes aclives, piso de areia frouxa, seca. Então isso aqui tudo dificulta o transporte do material escavado. Então essa é uma condição mais pesada de operação do meu equipamento de terraplenagem. Bem, com relação aos custos envolvidos no custo horário do equipamento de terraplenagem, eles são divididos em três grandes categorias. Seria o custo de propriedade, o custo de operação e o custo de manutenção. O que é o custo de propriedade? O custo de propriedade está diretamente relacionado ao fato de você ter o equipamento. Então são os custos relacionados à aquisição daquele equipamento, que seria, por exemplo, a depreciação, que é a perda de valor do seu equipamento ao longo do tempo, o custo de oportunidade do capital. O que é o custo de oportunidade? Eu poderia estar investindo aquele dinheiro que eu comprei o equipamento, eu poderia estar investindo na poupança, ou em ações, ou em outra coisa qualquer, que não no meu equipamento. Então, eu já investi o dinheiro no equipamento, o equipamento vai depreciar e eu poderia estar investindo esse dinheiro em outra coisa qualquer. A depreciação, ela trata da perda do valor. Ou seja, se eu não tivesse comprado o equipamento, eu não teria depreciação. Se eu não tivesse comprado, eu teria o custo de oportunidade de utilizar esse capital em algum outro investimento. E tem também envolvido no custo de propriedade os seguros e impostos. Ou seja, eu tenho que segurar o meu equipamento e tenho que pagar os impostos que envolvem, como, por exemplo, se fosse o seu carro, o que seria? Seria o seguro normal que você paga e o imposto, por exemplo, seria o IPVA. Eu vou utilizar esse exemplo ao longo da aula do seu próprio automóvel, que fica mais fácil para você como aluno entender a relação que isso vai ter com o equipamento. Então, a partir do momento que eu compro o meu carro, ele já está depreciando a partir do momento que sai da loja, é natural. Então, com o passar do tempo, com a utilização, esse meu equipamento, esse meu carro vai continuar depreciando até ele chegar no valor que vai estar praticamente estagnado. Ele começa com a depreciação alta e ao longo do tempo essa depreciação vai diminuir até o ponto que ela vai praticamente cessar. Então, quando ela cessa, eu chegaria ali, digamos, no meu valor residual do meu automóvel. Mas a gente vai citar isso mais na frente. Quanto ao custo de operação, o que envolve os custos de operação? O combustível, meu equipamento precisa de combustível para funcionar, os filtros e lubrificantes que vão estar ali, sejam eles óleos do motor, óleo hidráulico, óleo que vai estar na transmissão. Então isso está diretamente relacionado à operação. E o operador, quem vai estar ali manuseando, quem vai estar operando o equipamento. Já nos custos de manutenção, tem três principais categorias de custo de manutenção. Seriam reparos em geral, troca de peça, pintura, esse tipo de coisa. Material rodante, que seria o material de esteira, pneus, esse tipo de coisa que sofre desgaste natural ao longo do tempo e tem que ser substituído. E partes de desgaste do equipamento, por exemplo, uma motoniveladora, a lâmina dela está sempre em contato com o solo, com o tempo aquela lâmina ela vai perder ali, ela vai se desgastar e vai ter que ser trocada. Da mesma forma que os dentes da concha da escavadeira, da concha da carregadeira, também sofrem desgaste e ao longo do tempo precisam ser substituídos. Então, com os custos de propriedade, são despesas provenientes do simples fato de você possuir a máquina, mesmo que você não utilize. O ciclo, que é o sistema de custos do DENIT, até pouco tempo, ele não considerava a depreciação, por exemplo, do meu material, do meu equipamento, se eu não estivesse utilizando.
é um pouco incoerente, porque, por exemplo, mesmo que você compre um carro hoje e esse seu carro fique 5 anos parado na garagem sem rodar 1 km, o seu carro vai depreciar. E o ciclo não considerava isso. Na nova metodologia do ciclo, ele já considera a depreciação do equipamento em horas improdutivas, ou seja, em momentos que o seu equipamento está parado na obra e não está produzindo. Ele também tem a sua depreciação. Tá, então, mas batendo ponto a ponto aqui sobre os custos de propriedade. Eles não variam tanto assim quanto em função da atividade que você está desenvolvendo. Ele varia mais em função do valor do seu equipamento. Então, está mais relacionado ao valor de aquisição do seu equipamento do que ao quanto ele está produzindo propriamente dito. A gente já citou aqui os 3 principais custos envolvidos ao custo de propriedade, que seria a depreciação, o custo de oportunidade de capital e o seguro. A gente vai falar individualmente cada um agora. Com relação à perda do valor do equipamento ao longo do tempo, que seria o que? A depreciação. A gente tem que a depreciação ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então ela começa grande, assim como o seu carro. O seu carro ele tem uma depreciação muito grande no início e vai diminuindo. Mas à medida que o tempo passa, o custo de manutenção do seu carro ele vai aumentando. Então no começo o carro está novo, não tem praticamente nenhum custo de manutenção. Com o tempo, o custo vai aumentando até que a gente chegue num custo total, se a gente puder chamar assim, mínimo. Esse ponto aqui, então, é o ponto da vida útil do equipamento. Como assim? No momento que ele tem o menor custo, eu vou simplesmente chegar e dizer que o meu equipamento morreu, que não tem mais utilidade? É mais ou menos isso. É porque a partir desse ponto, o meu equipamento ele vai começar a ter um custo mais elevado e junto a isso ele vai estar produzindo menos, porque é um equipamento mais antigo, que vai estar exigindo mais manutenção. Então, a partir desse ponto aqui, o meu equipamento ele vai me dar mais despesas do que ele vai produzir. Então, essa aqui é a vida útil do equipamento. Então, ao fim da vida útil do equipamento, eu posso dizer que o meu equipamento não tem mais valor? Não. Ao fim da vida útil, o equipamento ele tem um valor residual. Porque, por mais que seu carro, você utilize o carro por 20 anos, ao final daqueles 20 anos, ele vai ter o seu valor ali, que seja para sucata, ou seja para aproveitamento de peça, alguém vai pagar nele. Então, esse seria o valor residual do seu equipamento, seria aquele valor dele ao término da sua vida útil. Então, depende de principais fatores. Quais são os principais fatores que influenciam na depreciação? É o valor de aquisição do seu equipamento, a vida útil, como a gente acabou de falar dele, e o valor residual. O valor residual dos equipamentos, eles são calculados como um percentual do valor do equipamento. Então o valor residual de determinado equipamento, de uma escavadeira, vai ser 20% do valor de aquisição dele. Então, o DENIT ele utiliza isso aí, ele utiliza percentuais dos valores de aquisição do equipamento para estabelecer o valor residual dele. Então, a gente tem aqui, como eu acabei de falar, alguns exemplos. Qual que é o valor residual do trator de esteira? 15% do seu valor de aquisição. Moto scraper, os mesmos 15%. Moto niveladora, 20% do valor de aquisição do equipamento. Então, esse é um valor percentual estimado de quanto vai estar valendo o meu equipamento após o término da vida útil dele. Então, aqui a gente tem uma tabela do DENIT, né, do ciclo, que fala sobre o meu equipamento aqui nessa coluna. A gente tem o tipo do equipamento, a condição de trabalho que o meu equipamento vai estar submetido, condição leve, condição média e condição pesada, né? Eu tenho aqui a vida útil do meu equipamento. É natural você imaginar, a gente já tinha citado isso anteriormente, que se o meu equipamento ele vai estar trabalhando numa situação mais leve, por exemplo, na situação leve exatamente, a gente tem aqui que o trator de esteira ele tem a vida útil de 6 anos. Já na condição pesada, o meu trator de esteira só tem a vida útil de 4 anos. E as horas que eles serão utilizados por ano, aqui a gente tem 2.000 horas ano de trabalho daquele meu equipamento, que é considerado pelo DENIT. Ou seja, então, a vida útil total do meu equipamento, por exemplo, de trator de esteira, que está sendo utilizado na condição leve,
ela é de 12 mil horas, né? Aqui a gente tem a mesma situação para outros equipamentos. Por exemplo, motoniveladora, a vida útil dela seria de 10 anos na condição leve e de 6 anos na condição pesada. Trabalhando 2.000 horas por ano, teriam aqui 20 mil horas de trabalho até o término da sua vida útil. Como que o ciclo faz o cálculo da depreciação? É um cálculo simples, né? Proporcional ao tempo de uso. Ela vem sendo calculada assim, que é como? Que é o valor da aquisição do meu equipamento menos o valor residual, ou seja, o quanto de dinheiro eu acabei perdendo, né? Paguei um valor X, hoje vale um valor Y, eu perdi quanto? Então é essa diferença do valor de que eu comprei e que eu posso revender, dividido pelo número de anos da vida útil, vezes a quantidade de horas que ele vai estar sendo utilizado por ano. Então, no caso aqui, por exemplo, do trator de esteira, eu pegaria o valor de aquisição do meu trator de esteira, menos os 15%, né? Então seria que 85% do meu valor de aquisição, dividido pelas minhas 12 mil horas, se ele trabalhar na condição leve. Aí eu vou chegar no meu valor horário da depreciação do meu equipamento. Existem outros métodos também, que seria o método da soma dos dígitos, o método exponencial e o fundo de amortização, mas que a gente não vai citar aqui, porque o nosso foco é na metodologia utilizada pelo DENIT. Bem, o custo de oportunidade de capital. A gente acabou de falar de depreciação. A depreciação é o valor que se perde ao longo do tempo daquele capital investido. Então, eu investi o valor da aquisição do equipamento, digamos 100 mil reais. Ao longo do tempo, aquele valor vai ser depreciado e o meu equipamento, no final da vida dele, vai estar valendo 20 mil. Então, isso é a depreciação. Já o custo de oportunidade de capital é diferente, é o contrário disso. Se eu tinha 100 mil reais, eu poderia ter pegado esses 100 mil e investido esses 100 mil reais em algum negócio e estar ganhando dinheiro ao invés de perder. Então, a depreciação é daquilo que eu perdi. O custo de oportunidade é aquilo que eu deixei de ganhar com esse dinheiro investindo em algum outro negócio. O DENIT, até então, ele considerava a parcela do custo de oportunidade compondo o BDI ou LDI, que seriam os benefícios e despesas indiretas ou lucro e despesa indireta, que é a parcela dos custos indiretos relacionados à execução do serviço. Atualmente, o DENIT, no ciclo novo, já vem considerando o custo horário disso aí. Então, não vem mais como um valor total no final da obra. Então, ele vai considerar dentro do custo horário do equipamento o custo de oportunidade que está sendo perdido. A taxa média de mercado de custo de oportunidade seria mais ou menos o que eu poderia ganhar com aquele dinheiro, né? Então, se eu aplicasse na caderneta de poupança, eu estaria rendendo ali cerca de 6% ao ano daquele valor. Se eu estivesse fazendo outros negócios, como investindo em ação ou mercado imobiliário, eu poderia estar ganhando ali até meus 12% ao ano. O DENIT considera, então, esses 6% da caderneta de poupança como valor de juros ao ano que esse dinheiro poderia estar rendendo ao dono do equipamento, né? Então, o investimento médio que é feito ao longo dos anos seria o valor da aquisição do equipamento no ano 0 até o final da vida dele no ano N, ali, o ano da vida útil. Então, a fórmula aí do investimento médio é dada por isso aí. O número de anos de vida útil dele mais 1 vezes o valor de aquisição, dividido por 2 vezes os números de anos de vida útil daquele equipamento. Já o custo horário é então esse valor de investimento médio vezes a taxa de juros anual, que seria no caso esses 6%, dividido pelo número de horas úteis do equipamento, de 10 mil horas, 8 mil horas, de acordo com a situação que o equipamento está sendo empregado. Já os seguros e impostos, eles são mais comuns em veículos de transporte, em automóveis, aí, voltando àquele exemplo que a gente sempre está utilizando aí.
Então no seu automóvel você teria o seguro ali, principalmente por quê? Por questões de acidentes e por questões de roubo ou furto, né? São situações bem incomuns com equipamentos de terraplenagem. São valores de seguros muito elevados para um caso raríssimo de furto de equipamento. Por exemplo, o equipamento ele é muito grande, muitas vezes ele tem que ser transportado numa prancha, numa plataforma, e acaba que os roubos de equipamentos eles não são tão comuns. Então muitas vezes não compensa ao proprietário fazer ali um seguro do seu equipamento. Os impostos da mesma forma. O principal imposto que a gente tem aí é o IPVA e o seguro obrigatório, que também são impostos que não são pagos por esse tipo de equipamento, né? Então, o DENIT considera que 2,5% do valor do investimento médio, lembrando só que investimento médio a gente viu aqui no slide anterior, né, que é esse valor. Então 2,5% do valor do investimento médio dividido pelo número de horas úteis seria um valor justo para pagar ao proprietário do equipamento de como custo horário na parcela de seguros e impostos, uma vez que ele pode fazer esse seguro, pode fazer esse imposto, então não se pode negligenciar o direito dele de ter esses valores aí. Então dessa forma a gente chega à terceira parcela do custo de propriedade. Então o custo de propriedade, ele pode ser o custo horário de propriedade, na verdade, ele pode ser dado pelo custo de depreciação, custo horário de depreciação do meu equipamento, pelo custo de oportunidade de capital e pelo custo dos seguros e impostos que são utilizados aí, que são aplicados nesses equipamentos. Então chegando aí ao final do nosso primeiro tópico do custo horário dos equipamentos. Agora a gente vai entrar nos custos de operação do equipamento. O que gera esses custos? Geram principalmente os materiais para fazer com que o equipamento permaneça funcionando e a mão de obra, o operador que vai estar ali fazendo aquele equipamento funcionar. Quais são os materiais principais? São os combustíveis, via de regra os equipamentos utilizam óleo diesel, os filtros, seja ele do motor, ou seja ele o filtro de óleo, o filtro de combustível, e os lubrificantes, seja ele do motor, da transmissão, óleo hidráulico, entre outros aí. Então, os combustíveis eles variam de acordo com a potência do equipamento, né? Quanto maior for a potência, maior é o consumo. E também as condições de uso. Se você tiver uma condição mais severa, aquelas condições que a gente viu de operação mais no início da aula, se for uma condição mais severa, vai consumir mais combustível. Se for uma condição mais amena, vai consumir menos combustível. Varia também de operador para operador, e se você está num terreno mais com aclive, declive, ou se ele é mais plano. Mas o DENIT ele considera um valor médio para consumo desses equipamentos. Antes disso, a gente vai falar dos fatores de carga. Como eu já falei, então depende muito do nível de operação, então das condições de operação do meu equipamento. Se eu tenho um fator de carga mais baixo, ele vai consumir menos material. Então, se ele está numa situação mais tranquila ali, realizando serviços mais leves, ele vai consumir menos combustível. Já com o fator de carga médio, ele vai consumir um pouco mais, e no fator de carga alta, ele vai estar consumindo bastante combustível, que está diretamente associado com aquelas condições leve, média e alto de operação, né? Então, a variação entre as marcas ela é bem considerável. A gente tem, de acordo com o tipo de equipamento, por exemplo, motoniveladora, nós temos diversas marcas, New Holland, tem Caterpillar, tem várias outras marcas no mercado, e o consumo delas é bem variável entre os mesmos tipos de equipamento. Então, como forma de padronização, o DENIT ele tem a tabela de consumo de equipamento por potência por hora. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui o nosso trator de esteira, um motoscraper ou uma motoniveladora, o consumo de litros de combustível por quilowatt por hora é de 0,24, ou seja, se eu tenho
um equipamento que tem 100 kW de potência, ele vai consumir 24 litros de combustível por hora. Da mesma forma, a gente tem aqui uma tabela, um valor para o consumo de combustível de, por exemplo, veículos a gasolina. Se eu tenho um carro com média ali de 100 kW também de potência, consumiria 20 litros de combustível por hora, e assim sucessivamente, de acordo com o tipo de equipamento que você estiver considerando. Tem já os lubrificantes. Os lubrificantes, a gente tem o óleo do cárter, que seria o óleo do motor, né? Os óleos hidráulicos, para fazer com que o sistema se movimente, que a lança seja movimentada, que a concha seja movimentada. Tem o de transmissão, o de comando, e tem os demais óleos utilizados ali no equipamento. Tem a graxa também, que entra na cota dos lubrificantes, e os filtros, que também estão ali entre os materiais consumidos para permitir a operação do equipamento. Aí a gente tem aqui algumas estatísticas, né, que o motor, via de regra, que seria o filtro de óleo do motor, seria trocado a cada 250 horas. Já as transmissões, sistemas hidráulicos de combustível, se trocaria a cada 500 horas de operação, e o filtro de ar de 1000 a 2000 horas. Eles são valores estimados, né? Mais uma vez, lembrando que os custos horários dos nossos equipamentos, como a gente falou lá nos primeiros slides, são custos estimados, até porque existem muitas variáveis em questão. Existe questão do operador, questão da marca, da potência. Então, seria impossível você ter para cada situação um valor específico de consumo para ela. Então, para facilitar, são utilizados dados estatísticos, onde se chegam a valores médios de consumo, valores médios de troca, entre outras coisas, né? Então, aqui a gente só citando mais uma vez aí, o DENIT ele estima, em função do consumo de combustível, o consumo dos filtros e lubrificantes. Aqui a gente pode ver na parte de baixo aqui, que geralmente para equipamentos são considerados, equipamentos a diesel, né, são considerados 20% do valor do consumo de óleo diesel, é o que dá os filtros e lubrificantes. Então, se eu tenho um consumo ali de R$100 de filtro e lubrificante de óleo diesel, desses R$100, R$20 são realmente de filtros e lubrificantes e apenas 80 de óleo diesel. Já para veículos, carros, por exemplo, a gasolina, 10% do consumo total de gasolina representa o gasto dos filtros e lubrificantes. A gente tem também algumas simplificações aqui. Por exemplo, o ciclo ele usa o preço de todos os óleos lubrificantes como sendo o mesmo. O preço médio do óleo lubrificante é 6 vezes o valor do óleo diesel. Ou seja, se 1 litro do óleo diesel é R$3, o preço do litro do óleo lubrificante ele vai ser R$18. Não confundir com esse valor que a gente acabou de falar aqui, dos 20%. Esses 20% é o valor total consumido, não é o valor do litro, é o valor, se o meu carro consumiu R$100 de óleo diesel, desses 100, na verdade, foram 20 de filtros e lubrificantes e só 80 de óleo diesel. Com relação ao custo unitário da graxa, aqui a gente tem que ela 2 vezes o valor do óleo lubrificante, e as despesas com filtros seriam representadas por 50% do valor do óleo lubrificante. Ou seja, se eu tenho aqui que o meu custo com filtros e lubrificantes, está aquele exemplo de R$100, seriam R$20 de filtros e lubrificantes. Então a gente teria aqui, como é a proporção de 50% para filtros em relação ao lubrificante, eu teria ali a proporção 2:1, né? Então eu teria aproximadamente ali 12 a 13 reais de lubrificantes e 6 a 7 reais de filtros. Aqui, com relação à mão de obra, que seria a outra parcela do custo de operação, a gente tem a mão de obra dividida por categorias, de acordo com o tipo de equipamento. A gente tem aqui, por exemplo, motorista de caminhão, operador de equipamentos leves, operador de máquina leve, operador de máquinas pesadas. Aí a gente teria carregadeira, a gente teria motoscraper, reta escavadeira, trator de esteira, que são
os principais equipamentos que a gente utiliza nos serviços de terraplenagem. Com relação ao custo da mão de obra, como que é feito esse cálculo aí? Então, é feito o cálculo com base no salário mínimo. Então, eu tenho o salário mínimo, mais os encargos sociais que incidem em cima do salário mínimo, dividido por 220 horas mensais, que seriam as horas consideradas de trabalho dessa mão de obra, vezes um fator K. Ou seja, para cada nível desse aqui, para cada categoria de profissional, ele vai receber um valor X, um valor K, desculpa, na verdade, em cima dessa parcela. Então, quanto mais especializado for a mão de obra, maior vai ser a parcela K. Então, se for uma mão de obra mais simples, ele vai ter um K menor. Se for um equipamento mais sofisticado, ele vai ter um K maior. E esses Ks a gente pode encontrar também na tabela de referência aqui, fornecida também pelo DENIT. E aí a gente tem, por exemplo, um operador de equipamento leve, ele teria um K de 2.9, já um motorista, na verdade, de equipamento especial, ele já tem um K maior, já é um K de 3.4. Ele é uma pessoa mais especializada. Da mesma forma, esses aqui são veículos especiais e veículos leves, né? Motorista de veículo especial e veículo leve. Então, o que é um veículo leve? O veículo leve é um automóvel. O que é um veículo especial? Já é um caminhão betoneira, um cavalo mecânico, que seria a prancha que faz o deslocamento dos equipamentos. E aí, maior ainda são os operadores. O operador já é um operador de equipamento. Aqui a gente está falando de motorista. Então, se eu tenho um operador de equipamento especial, o K dele já é 3.7. Então, naturalmente, a mão de obra mais especializada, que já é um operador de um equipamento, ele tem um valor de salário, um valor de custo hora, na verdade, maior do que o de um operador, de um motorista de um veículo leve, por exemplo. Então, o custo horário da mão de obra seria o salário deles, o salário mínimo, mais os encargos sociais, dividido pelo número de horas mensais trabalhadas, vezes o fator K. Então, finalizando a mão de obra, aqui a gente tem os encargos sociais. Os encargos sociais eles são divididos em 4 grupos principais: o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. O grupo A, a gente tem os principais impostos que incidem sobre a folha de pagamento. São eles o INSS, o FGTS, o Sistema S, que seria o SESI, SENAI, INCRA, salário educação, entre outros percentuais. Então, só no grupo A, a gente tem uma incidência de 36% de encargo social. Atualmente, as obras de construção civil e obras de infraestrutura, elas são desoneradas da contribuição do INSS, ou seja, essa parcela de 20% ela não está mais incluída no encargo social. Ela foi substituída desde 2013 por um encargo, por um tributo que seria CPRB, que é Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, que é um valor que vai incidir no valor final da obra. Então, não vai mais na folha de pagamento, enquanto perdurar a desoneração da folha. A gente tem também o grupo B, que são considerados os dias em que não há prestação de serviço, mas que mesmo assim ele tem direito à remuneração. Quais seriam esses dias? Seriam o repouso remunerado, que seria o final de semana, por exemplo. Teriam os feriados, os dias santos, esse tipo de coisa. Tem as férias, o auxílio-doença, o auxílio-trabalho, 13º, licença-paternidade e falta justificada, que são valores que o trabalhador faz jus mesmo sem trabalhar. Sobre esses impostos aqui, incidem os mesmos impostos do grupo A. Ou seja, esses impostos que a gente acabou de ver aqui, eles não incidem só na folha de pagamento, eles incidem em cima dos próprios encargos sociais. Então, o valor de 36% ele vai cair também em cima desses 50% do grupo B. Já no grupo C, a gente não tem a incidência dos encargos do grupo A. Por quê? Porque são valores que são pagos diretamente aos empregados. Como assim? Seriam casos em que, por exemplo, a rescisão de contrato sem justa causa, por exemplo, você tem que pagar uma multa para ele. Nesse caso aí, você paga 40% em cima do valor que tem no fundo de garantia.
Então existe uma continha simples aqui, com a frequência com que os empregados são demitidos, sem justa causa, ou seja, 95% dos casos, o período que ele permanece na empresa, 9 meses, o número de horas remuneradas por mês e também o percentual de contribuição do FGTS. Então a gente fazendo uma contazinha simples aqui, a gente chega no valor de 4,13%. Existe também o caso do aviso prévio, que seriam aqueles 30 dias que o empregado tem direito a receber quando ele for dispensado sem justa causa. Aí a conta também é simples, é mais ou menos parecida com aquela lá, e a gente chega no valor de 14,13%. E tem a indenização adicional, que trata do equivalente ao salário de 30 dias quando ele é demitido sem justa causa e está próximo ao período de correção do salário, ou seja, ele está próximo a receber um aumento no salário mínimo, está próximo a acontecer um aumento no salário mínimo, ele tem direito a essa indenização adicional, que aí é dado por esse valor que a gente chega num percentual de 1,67. Então, o grupo C, ele fecha aqui com esse 19,93. Esses valores, essas taxas aqui, no ciclo novo, eles estão um pouquinho diferentes. O ciclo que vai sair agora já. Elas estão um pouquinho modificadas. Mas o que importa é o conceito das parcelas, o que está envolvido. Então, seria aqui a rescisão do contrato sem justa causa, o aviso prévio e a indenização adicional. O grupo D, ele trata da reincidência, da incidência dos impostos em cima do próprio encargo social. Então a gente tem aquela incidência que eu falei do grupo A sobre o grupo B, que seria a incidência desses 36% em cima desses 50% dos dias não trabalhados, né, que seria referente aos dias não trabalhados, que seria o que? Seria esses 36% vezes os 50%, são mais 18% em cima dos encargos sociais. E tem a incidência de multa do FGTS sobre o 13º, que a gente chega aqui no percentual de 0,34. Então o grupo D, ele fecha aqui em 18,96%. Então os encargos sociais totais da minha obra fecham aqui no valor de 126,30%. Isso no caso da mão de obra contratada por hora, seria o custo horário da mão de obra. Se fosse custo mensal, haveria uma outra tabela dessa, cujos encargos sociais são diferentes, mas nós estamos focados aqui na questão do custo horário. Então, quem trabalha por hora, quem tem a produção medida por hora no ciclo, obedece a esse modelo de planilha. Como eu falei, alguns valores desses aqui estão alterados, já são mais recentes, esse aqui é de 2013, inclusive esses 20% aqui que eu falei que de 2003 aqui, desculpa, esses 20% do INSS, eles não estão mais aqui nos encargos sociais, eles saíram daqui e viraram uma parcela do BDI que corresponde a 4,5%, que seria a CPRB, que vai incidir sobre o valor total da obra. Então a gente tem aqui o grupo A, que a gente já viu, que seriam esses 36%, o grupo B 50%, o grupo C, que era referente às multas e às indenizações. A gente tem as incidências, né? Seria a do grupo A sobre o grupo B e a da multa do FGTS sobre o 13º. Esse valor de 126% aqui, quando a gente abate esses 20%, vai cair aqui mais ou menos para 89% devido às reincidências, né? Então, a gente tem aqui que para cada, por exemplo, R$10 que se paga para o trabalhador, mais 12,60 são pagos de encargos sociais. Ou seja, se a sua mão de obra lhe custa R$10 a hora, nesse modelo de tabela aqui como tal, o empregador vai desembolsar R$22,63, por exemplo, para poder pagar 10 ao trabalhador. Com relação alguns encargos adicionais, né, seriam os encargos complementares. Alguns o DENIT considera, outros não considera. A gente teria aqui no caso a insalubridade, que o DENIT não considera. A periculosidade poderia ser considerado, por exemplo, o blaster, que trabalha com explosivo, os trabalhadores que se submetem ao tubulão, que ficam em condições bem precárias, né, lá. A gente tem as paralisações de serviço, que o DENIT só considera como as chuvas, que seriam uma parcela que compõe o BDI da obra.
licença maternidade, aviso prévio e outros encargos complementares mais. A gente tem importante aqui o EPI, que é uma parcela de 1,2% que vai incidir em cima da mão de obra, o transporte também, 4,79% em cima do valor da mão de obra, a alimentação e ferramental, quando for o caso. Todos eles incidem diretamente sobre o valor da mão de obra dentro da composição de custos do ciclo. Então, a gente, para fechar aqui, nós temos, para que possamos fechar aqui o custo de operação, nós temos então, novamente, o custo de operação ele é composto pelo custo de material mais o custo de mão de obra. O custo de material, no caso, nós temos aqui que seriam os combustíveis e os filtros e lubrificantes nessa outra parcela. Já o custo da mão de obra seria o salário mínimo acrescido dos encargos sociais, dividido por 220 horas mensais, vezes o K daquele operário, daquela mão de obra. Finalizando assim, a segunda parcela do nosso custo custo horário dos equipamentos, que seria o custo de operação. Então nós já vimos o custo de propriedade e o custo de operação. Vai ficar faltando agora somente o custo de manutenção. Quem que é o custo de manutenção? O custo de manutenção são os custos associados, como o próprio nome já diz, à manutenção do meu equipamento, para que ele possa continuar trabalhando em níveis ótimos de produção, né? Então, são reparos com peças, substituição de peças desgastadas, regulagem, limpeza, pintura, peças que estão associadas ao deslocamento, seja elas as sapatas, os elos das sapatas, das esteiras, os pneus, entre outras. Esse custo ele é dado pelo valor de aquisição do equipamento, dividido pelo número de horas úteis totais, que seria ali o número de meses vezes as horas úteis, as horas utilizadas ao longo do ano, vezes o K de manutenção. Então, não confundamos esse K com o K da mão de obra. Esse é chamado o K de manutenção, que é um coeficiente de proporcionalidade. Então, é óbvio que a gente tende a imaginar que o meu custo de manutenção vai ser tão maior quanto for o meu de aquisição. Com seu próprio automóvel você pode imaginar isso. Se eu tenho um carro popular ali de 40 mil reais, o meu custo de manutenção com ele vai ser um custo X. Agora, se eu tenho um carro de 200 mil reais, é natural imaginar, um carro de 200 mil reais, é natural imaginar que o meu custo de manutenção será muito mais elevado. Ah, mas essa é uma relação direta? Então, se eu gasto com o meu carro de 40 mil, se eu gasto 500 reais de manutenção, logo no meu carro de 200 eu vou gastar 5 vezes 2.500. Não necessariamente é linear. Então, esse K aqui, ele é um coeficiente de proporcionalidade que vai linearizar, vai deslinearizar, na verdade, a manutenção em relação ao valor de aquisição do meu equipamento. Então, como eu falei, não é porque o meu carro é 5 vezes mais barato que outro que eu vou ter um custo de manutenção 5 vezes menor do que outro. Existe um K de proporcionalidade que está relacionado ao tipo de atividade que os equipamentos vão estar desempenhando. Então, pode até ser que no automóvel siga essa relação, mas o equipamento não. Cada equipamento desempenha um tipo de atividade que vai estar relacionado à manutenção dele. Então, se é um equipamento que trabalha sempre numa situação, numa condição mais pesada, ele vai ter um K mais elevado de manutenção, que vai gerar um custo de manutenção mais elevado. Bem, então o K, o nosso coeficiente de proporcionalidade, ele é na verdade uma simplificação de uma metodologia bem detalhada que as montadoras e as fabricantes têm. Então essa metodologia utiliza 4 aspectos principais, ou 3, né? A gente pode fazer um agrupamento aqui também, mas os principais aspectos que estão envolvidos com os custos de manutenção seriam os reparos em geral, os custos com manutenção do material rodante, no caso aí seriam as esteiras, os elos das sapatas, as sapatas, dos equipamentos que utilizam esteira para se deslocar, os gastos com pneus, no caso dos equipamentos que utilizam pneus para se deslocar, e os desgastes de itens especiais, que seriam os rippers, os dentes, as lâminas, que são utilizados na execução do serviço propriamente dito. Então a gente vai fazer uma análise aqui dos reparos em geral
a tabela, os custos estimados pelos fabricantes dos valores de reparo em geral. A gente tem aqui, de acordo com o tipo do equipamento, a gente tem as montadoras, Caterpillar, Komatsu e a Fiat Hitachi. A gente tem também aqui a vida útil dos equipamentos, e com essa tabelazinha aqui a gente consegue estimar o custo horário de reparos em geral para cada tipo de equipamento. Então, se eu pegar um trator de esteira de 228 kW de potência da Caterpillar, ele consome R$ 8,00 hora de manutenção de reparos em geral com esse equipamento. Já o Komatsu, ele consome 16. Por que ele consome 16? Porque ele faz aqui o agrupamento tanto dos custos com as esteiras como com o reparo em geral. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia de quanto que é o custo de reparo em geral por hora, de acordo com o nosso tipo de equipamento. Então, com relação ao material rodante, na verdade, existem 5 aspectos principais que vão influenciar no custo de manutenção deles, que é o impacto que esse material, que essas esteiras vão estar submetidos, né? A deformação do terreno, se o terreno tem um apoio firme, se não tem, se é um terreno que vai ter ali rocha, não vai ter rocha, aí que está envolvido diretamente na abrasão dos elos da esteira, da sapata da esteira, o tipo de terreno, topografia, o solo, temperatura, a operação, se o operador tem vícios, ele pode ser que consuma a esteira mais rápido do que um operador que é mais cuidadoso, e a manutenção periódica. Se você faz uma manutenção diária ali, lubrificando, apertando os elos da sua esteira corretamente, você vai ter uma vida útil maior e, consequentemente, o seu gasto com manutenção da esteira posterior vai ser menor. A Caterpillar, ela une esses últimos 3 grupos aqui num grupo chamado fator Z dela. Já a Fiat Hitachi, ela faz o cálculo, ela apresenta essa planilha de forma separada. A gente tem aqui no caso da Caterpillar, de acordo com o modelo do trator, por exemplo, aqui são tratores, né, movidos a esteiras. Aqui ele tem um fator básico, que seria o custo horário de manutenção desse equipamento. No caso aqui a gente vê que está em dólar. E a gente tem os fatores que vão influenciar, né? No caso aqui a gente tem o impacto, que é esse primeiro fator que a gente mencionou. Temos a abrasão e temos o fator Z, que seria, no caso da Caterpillar, a união do terreno, operação e manutenção. Aqui a gente tem um exemplo para deixar bem claro como que é feita essa conta, que seria calcular o custo horário de um trator de esteira modelo D10N, trabalhando no material não abrasivo, de alto impacto e com fator Z médio. Então, primeiramente, o meu modelo D10, ele tem um custo, um fator base de $12 a hora. Como ele falou aqui, a gente está trabalhando no material não abrasivo. Não abrasivo, ele, na verdade, fazendo pela ordem aqui, a gente está trabalhando no material de alto impacto. Então, material de alto impacto, ele me dá um fator 0,3, que está aqui. A gente está trabalhando no material não abrasivo, ou seja, o fator 0,1. E o fator Z dele, ele me deu aqui, que é no fator Z médio. Então, para essa situação, eu tenho esses fatores multiplicativos. Então, o meu fator, o meu custo unitário com material rodante será os $12 vezes a soma dos fatores, né? Multiplicando aqui pelos $12. Então, eu tenho que 0,3 com 0,1 com 0,5 vai me dar um 0,9. Então, nesse caso específico, o custo de manutenção com o meu material rodante será de $10,8 a hora para a Caterpillar. Já no caso da Fiat Hitachi, ela considera aqui como índice básico não um valor propriamente dito, ela considera um percentual da milésima parte do meu preço do equipamento. Então, se, por exemplo, eu tenho um equipamento, suponhamos que esse trator aqui, ele me custasse R$100.000, a milésima parte de R$100.000 seria R$100. Então, o índice básico de custo da manutenção de material rodante seria R$ 2,65. Isso multiplicado pela soma dos meus fatores aqui. Então, considerando aquele exemplo anterior,
Um fator de impacto alto eu teria 0,8. Uma abrasão baixa 0,2, então eu já somo aqui o valor de 1. E o fator Z lá da Caterpillar, a gente estava considerando no exemplo anterior o médio, então vamos considerar o médio para os 3 aqui. A gente teria mais 0,8, então no total a gente teria 0,8 com 0,21, com mais 0,8 ficaria 1,8 vezes o 265. Então o meu custo básico, o meu custo de manutenção com material rodante nesse trator da Fiat Hitachi seria R$ 2,65 no caso, multiplicado por 1,8. Já no caso de equipamentos com pneus, tem alguns fatores que influenciam a vida do pneu, que seria as condições da superfície que você está trafegando com o trator. Se ele está trafegando sempre numa região de alto nível de abrasão, o pneu vai se desgastar mais rápido, né? A quantidade de curvas e rampas que o seu equipamento vai estar submetido, e também as condições de operação, seja ela vícios do operador ou a quantidade de carga e a velocidade que está se deslocando o seu equipamento. Aí a gente teria aqui aquelas 3 condições de operação que a gente já falou algumas vezes aqui: a leve, a média e a pesada. E de acordo com o equipamento, por exemplo, se eu tiver uma carregadeira de pneus da Caterpillar trabalhando em condições leves, a gente teria aqui uma vida útil do pneu de cerca de 3.000 km, de 3 a 6.000 horas, desculpa, na verdade aqui está em horas. Então a vida útil do pneu seria de 3 a 6.000 horas. Se ele tem esse equipamento uma vida útil, por exemplo, de 12.000 horas, então a gente teria aqui de 2 a 4 trocas de pneu ao longo de toda a vida útil dessa carregadeira. Já no caso do material, do equipamento que está trabalhando com material pesado, a vida útil desses mesmos jogos de pneu seria de 500 horas a 1.000 horas. Se na condição pesada essa mesma carregadeira, por exemplo, tivesse uma vida útil de 8.000 horas, então eu teria aqui de 8 a 16 trocas do jogo de pneu para essa mesma carregadeira ao longo da vida útil. Então essa conta aqui vai entrar no custo de manutenção do equipamento que vai estar operando. Com relação aos custos dos pneus ainda, como que é feito esse cálculo? Então o cálculo é feito através dessa fórmula que leva em consideração o número de pneus do equipamento, o preço unitário do pneu do equipamento, a vida útil total do equipamento e a vida útil do pneu. Através dessa fórmula aqui a gente chega no valor do custo horário do pneu na manutenção do equipamento. Então aqui a gente, para fechar os custos de manutenção, falta apenas os itens de desgaste. A gente já bateu aqui anteriormente o custo de manutenção associado aos reparos em geral. Já falamos sobre o material rodante, já falamos sobre os pneus, e agora, para finalizar os custos de manutenção, a gente tem os itens de desgaste especial, né? Que seriam os cantos de lâmina, bordas cortantes da própria lâmina, os dentes de caçamba, entre outras coisas aqui. Então a gente tem essa tabela aqui de acordo com o tipo do material, a condição que ele vai estar sendo utilizado. Então se eu tenho um trator de esteira que está usando uma lâmina numa condição leve, está só simplesmente usando a lâmina para fazer o espalhamento de um material na pista, então essa lâmina tem que ser trocada, por exemplo, a cada 2.500 horas. Agora, se eu estou usando meu equipamento para romper rocha, a minha lâmina para sair rompendo rocha, só dura, no caso, 300 horas. A gente vê que é cerca de 10 vezes menor a vida útil de acordo com a situação que ela vai estar sendo utilizada. E aqui a gente tem os tipos de equipamento, carregadeira, quais são os principais elementos de desgaste dela, quantidade de vida útil, número de horas de vida útil, e isso nos possibilita também calcular o valor, o custo horário desses itens de desgaste. Mas a gente, para facilitar, na verdade, para não ter que ficar calculando todos essas parcelas, como eu falei, a gente tem o nosso coeficiente, o K de manutenção, ou coeficiente de proporcionalidade,
que ele, de forma mais direta, ele simplifica aquelas contas que a gente acabou de ver e chega no valor de K para cada equipamento. Então, como eu falei anteriormente, o nosso K de manutenção, ele é aquele aquele coeficiente que vai proporcionalizar, vai dar a proporcionalidade ao nosso custo de manutenção em relação ao valor de aquisição e ao número de horas que ele vai estar sendo utilizado. Então, com base nesses cálculos aqui, a gente vai fazer a linearização através do meu K de manutenção. Então, o meu custo horário de manutenção do meu equipamento nada mais vai ser do que aquele K que simplifica tudo isso que a gente viu, vezes o valor de aquisição do equipamento, dividido pelo número total de horas úteis ao longo de toda a vida do equipamento. A gente pode pegar aqui, por exemplo, uma roçadeira, uma reta escavadeira, por exemplo, tem um K de manutenção de 0,70. Então a gente vai lá, fica 0,7 vezes o valor de aquisição deste equipamento, dividido pelo número de horas que ela vai trabalhar. Vai ser o custo horário de manutenção do meu equipamento. Bem, então finalizando aqui a nossa aula, fazendo um resumão, a gente tem que o custo horário dos nossos equipamentos de terraplenagem são compostos principalmente por 3 parcelas. São elas o custo horário de propriedade, o custo horário de operação e o custo horário de manutenção. No custo horário de propriedade, a gente viu que tem 3 parcelas principais que influenciam no custo horário do equipamento. São eles a depreciação, que seria a perda de valor do meu equipamento ao longo do tempo, o custo de oportunidade, que seria aquilo que eu estou deixando de investir a partir do momento que eu adquiro aquele meu equipamento, e os valores de seguros e impostos que tem que ser pagos para eu manter para que seja mantido aquele equipamento em segurança, né? Já os custos de operação estão associados ao custo de material, que são eles o combustível, os filtros e os lubrificantes para manter o equipamento operando de forma ideal, e a mão de obra, no caso, que seria o custo do operador. Já na manutenção, o custo horário de manutenção, a gente tem 3 principais custos, que seriam os custos de reparo em geral, os custos de material para deslocamento, que seria no caso de equipamentos movidos por esteira, o material rodante, e no caso dos tratores movidos por pneus, os pneus. E temos os desgastes especiais, que são aqueles equipamentos, aqueles materiais do equipamento que se desgastam em função da realização de serviço, seja ele ali o ripper, a lâmina, os dentes da carregadeira, entre outros. Então, o custo horário dos nossos equipamentos de terraplenagem são compostos por essas parcelas. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.